Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos em meu canal. E um dos maiores pedidos que eu recebo é: Renatão, como corrigir assimetrias musculares? Deixa eu explicar primeiro para vocês rapidinho a diferença de simetria e harmonia. O que é simetria? É como se eu passasse uma linha no centro do meu corpo e esse lado fosse igual a esse. Então, corrigir uma assimetria é o peitoral esquerdo, por exemplo, menor do que o peitoral direito. Ou o peitoral esquerdo com um desenho e o peitoral direito com um desenho diferente. O bíceps direito diferente do bíceps esquerdo. Harmonia é quando você tem os grupamentos musculares num padrão de proporcionalidade. Um bíceps proporcional ao ombro, proporcional ao peitoral, proporcionais às costas, proporcionais às pernas. O cara que tem a perna fina e tronco largo, ele não é assimétrico. Ele tem um físico que não é harmônico. O cara que tem muito ombro, pouco braço, ele não é assimétrico. Ele não tem uma boa proporcionalidade entre bíceps e ombro. Legal? Vamos falar sobre assimetria, o que eu faço. Primeiro, por que geralmente você fica assimétrico? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Geralmente a sua assimetria vem de você ter mais força num braço, por exemplo, do que no outro. Ou seja, você ter mais força num lado do corpo do que no outro. Então, digamos que eu sou destro e eu tenho mais força no braço direito. Aí eu vou realizar a rosca direta e sem eu perceber, esse cara puxa mais força do que esse. Então, você nem percebe, mas você está fazendo torto. E esse torto, você está dando mais tração de força para esse lado do que para esse. Quem vai hipertrofiar mais? Esse cara que está carregando mais peso ou esse que está carregando menos? Olha lá, está torto. Talvez vocês não consigam perceber nesse plano. O Maurício vai se distanciar um pouco agora. Olha lá, ó. E você não está percebendo. Está fazendo força. E aí, quando você menos percebe, o seu bíceps está 2 centímetros maior do que o outro bíceps. Eu pensei que essa simetria era por causa dos jovens. Porque... Não é disso? Não vem da juventude? Não vem da juventude, não. Eu acho que ninguém tem nem força para isso. Mas a grande verdade é que você acaba fazendo isso errado em quase tudo. Você tem mais força no lado direito. Vai fazer o supino, empurra um pouco mais a barra direita do que a esquerda. Vai fazer halteres, ele fica torto. Esse aqui um pouco mais adiantado do que esse. E por aí vai. O que eu utilizei para corrigir a simetria, e eu acho que eu tenho autoridade para falar isso, porque o meu físico é muito simétrico. Eu não sou de realizar medições, mas todos os árbitros, quando eu realizo alguma competição, eles elogiam a minha simetria. É um físico muito proporcional. Como é que eu consegui essa simetria? Eu sou mais forte do lado direito. É fato. Olha isso. Eu incluí nos meus treinos entre 1 a 2 exercícios unilaterais ou alternados. Ou seja, exercícios que não trabalhem a cadeia em simultâneo, mas unilateral. Rosca direta na barra W. Um exercício que você tem uma ação simultânea dos 2 bíceps. Por exemplo, eu trocava por rosca alternada, aonde eu consigo controlar a força. E aí, essa força é igual a essa força. Não tem jeito. São 2 halteres com o mesmo peso, aonde esse braço sozinho vai ter que erguer o peso, como esse também. Logo, eu tenho um equilíbrio na ação do músculo sobre a carga. Não tem como esse carregar menos peso do que esse. Vocês concordam? Quando eu fazia, eu descobri que eu puxava muito com o braço direito também. Por quê? Porque você percebia que o esquerdo você tinha menos força.
Na hora que eu ia levantar, fazer do 12, vai, por exemplo, do lado direito bem, na hora que ia pro lado esquerdo, ele já não subia. Você vai descobrir que você está treinando de forma assimétrica quando você perceber que esse cara, por exemplo, faz 12 repetições com facilidade, 10, 8, depende da sua periodização, e esse cara não consegue acompanhar. Aí você vai falar, poxa vida, esse cara é mais fraco. E aí você vai obrigatoriamente buscar. Renatão, e se eu não conseguir? Com esse eu faço 12, com esse eu só faço 9. Desculpa, você vai ter que reduzir a carga e fazer com que esses dois realizem a mesma execução. Nem que de repente nesse você faça com facilidade e esse você sofra feito cão danado. Não tem problema. Vai chegar um momento que esse cara vai acompanhar a força desse cara. E nem tenta fazer ficar mais difícil, né? Tipo, muda a cadência, faz nada. Tem que fazer o exercício igual dos dois, né? Porque às vezes quer tentar fazer mais concentrado para ficar mais difícil para pegar mais. Aí não adianta. Não, tem que. Todo exercício você tem que realizar na mesma sistemática. Lado direito e lado esquerdo. Tudo que você dificultar de um lado, você está dando mais ênfase para aquele lado e ele tende a progredir mais do que o outro lado. Aí você me pergunta, Renatão, fácil, para bíceps é fácil. Como eu treino peitoral unilateral? Como eu treino peitoral unilateral? Se você não tem máquinas e equipamentos dentro da sua academia, troca a barra pelo halter. Na barra, é quase que impossível você conseguir enxergar esse equilíbrio. Já no halter, é mais fácil. Você levanta aqui, aproxima eles e você vai conseguir perceber eles descendo na mesma linha. Ó. E se por acaso esse descer primeiro, você equilibra. Opa. Ó, ó, ó. Começa a prestar atenção também no posicionamento da sua escápula. Às vezes, você é mais forte desse lado, e aí o que você faz? Olha como eu tô torto. Renato, isso tá ridículo. Caramba, você vai ver quantas vezes você faz isso. Não, volta. Renatão, eu não percebo, mas eu tô entortando. Baixa o peso, cara. O importante é você realizar a execução com o tronco totalmente simétrico. Esse tronco não pode inclinar para nenhum dos lados, ok? O posicionamento de como você descansa o seu tronco e faz a adução da escápula vai determinar se o seu peitoral vai ficar igual. Se você descansar torto, se você ativar anterior de ombro, cara, desceu. Por isso que eu falo, não pode bater papo na academia. Quer estar lá com seu amigo? Então, João, beleza, tal, tudo. Como é que foi mesmo aquele exercício? Escuta, foi muito legal. Não, ó, colocou aqui, vem aqui, volta. Colocou o halter no joelho, concentração. Seu amigo tá falando? Shhh. Chega, agora é a hora. Jogou. Adução da escápula. Tronco inclinado no banco. Totalmente colado. Chamou. Desceu. Presta atenção nos halteres descendo. Não fecha o olho. Presta atenção. Observa se eles estão em absoluta sincronia. Mantém a postura da escápula e o encosto das suas costas sobre o banco. Isso, tanto no supino reto, como no supino inclinado, tanto no crucifixo reto, como no crucifixo inclinado. 2 exercícios, pelo menos, com halteres, garantirão que você consiga melhorar essa sua simetria. A simetria das costas não é comum. As pessoas geralmente têm os dorsais proporcionais.
Se não tiver, é muito fácil. Serrote, que é aquela remada unilateral com halter, vai deixar os seus dorsais simétricos. Tríceps, mesma coisa, faça unilateral. Tem muitos exercícios que você pode realizar unilateral com tríceps. Perna. Perna é um negócio complicado. Por quê? Quando você tem uma simetria de perna visível, é porque provavelmente você sofreu algum acidente ou você tem algum tipo de problema numa das pernas. Porque como a perna é um músculo grande, ou pelo menos deveria ser, se você treina, 2 centímetros de diferença de perna não vão ficar esteticamente visíveis. Mas se você sente uma assimetria nas panturrilhas, que é muito comum, ótimo, unilateral nelas. Unilateral nelas. Dependendo da assimetria, sabe o que eu chegava a fazer com panturrilhas, por exemplo? Trabalhava essa com menos carga e essa com mais carga, até que elas se igualassem. Mas para mim sempre funcionou o unilateral mesmo, com a mesma carga e equilibrando. Apenas na panturrilha que houve uma época que eu trabalhei um pouco mais forte essa daqui, para depois essa. E sabe o que eu fazia na panturrilha? Eu fazia unilateral e depois fazia simultâneo também, para que elas um dia ficassem em pé de igualdade, como ficaram. Se você curtiu esse vídeo, se você achou interessante esse conteúdo, se você tem alguma simetria e acha que essa técnica que eu utilizo vai também facilitar você, se inscreva no canal. Conhecimento para vocês, gente. Toda vez eu mando um recadinho quando tem coisa nova para vocês aprenderem. Deixe seu comentário, deixa seu comentário e o seu like, porque assim o vídeo viaja e muitas outras pessoas poderão ter acesso a esse conhecimento. Valeu? É nóis!